Você relembrou com a gente no segundo episódio do SN Podcast o caso da família Coniche, né, que foi o assassinato da mãe de 2 filhos de 12 e 17 anos na época, a Vitória e o Marcelo. Eles foram assassinados ali no bairro Jardim Marco Zero em 2010. E quem foi condenado por esse crime, como autor do crime, o único autor do crime, foi o Wellington Raad, que era um jovem na época, né? Continua sendo jovem, né? Foi em 2010 isso, já se passaram aí 13 anos, mas ele continua cumprindo a pena, né? E o caso, não apenas o caso, mas a própria entrevista aqui no SN Podcast do delegado Roberto Prata, que relembrou ali os bastidores da investigação toda, tiveram de novo uma grande repercussão, porque realmente foi uma história triste, né? Então, a gente também está abrindo espaço aqui para a defesa do Wellington Raad. Claro que o processo já transitou em julgado, já existe uma definição judicial, jurídica, né, a respeito, mas o Dr. Maurício Pereira se prontificou em falar com a gente a respeito do caso do ponto de vista da defesa. O Maurício Pereira, muita gente conhece, advogado criminalista, né, aqui da cidade de Macapá. Obrigado por estar aqui conosco no SN Podcast. Obrigado você, Sérgio, pela oportunidade, né? Sempre a defesa gosta de trazer à opinião pública o lado da defesa. Ainda que o réu tenha sido condenado, ele foi defendido e, neste caso, a defesa dele é surpreendente e intrigante. Ela deixa muitas pontas a serem amarradas, né? E pontos que merecem ser considerados. Wellington Raad não matou a família Coniche? O Wellington Raad Costa, para sua defesa, e perante o Tribunal do Júri Popular, ele afirmou que não matou a família Coniche. Ele era amigo do Marcelo, amigo da Vitória, era muito íntimo da professora Carol, a doutora Carol, que ele chamava de tia, né? E ele não tinha nenhuma motivação para matar aquela família. A míngua de uma motivação, o promotor de justiça, Dr. Flávio Cavalcante, à época, afirmou que ele fez porque era psicopata, e psicopata não precisa de explicação para agir. A defesa solicitou um laudo psiquiátrico que asseverou que ele não era psicopata. E, de fato, não era um jovem alegre, um jovem bonachão, amigo de todo mundo, bom filho, né? Então, ele não tinha um histórico de violência, um histórico que pudesse justificar tal situação. Na delegacia, logo que ele foi preso, ele confessou na delegacia de polícia a autoria. Ele confessou laconicamente, dizendo, fui eu, sem nenhuma explicação. Não deu nenhuma explicação. Não entrou em detalhes. Assim, nenhum detalhe de dinâmica, de nada. No processo ele negou. Ele disse, fui eu, na ocasião da delegacia. Quando foi feita uma reprodução ali, no dia seguinte, o promotor, o delegado, o advogado foram até o local com ele. E ali, ele, muito angustiado, ele admitiu, não, fui eu, mas também não entrou em nenhum detalhe. E se manteve sem dar detalhes sequer para a família, sequer para a defesa, durante muito tempo, até que, ao aproximar-se do julgamento, ele então deu a sua versão para os fatos, uma versão que converge para os elementos periciais que foram encontrados. Por exemplo, o que converge para os elementos periciais? O Wellington diz que ele estava com Marcelo, Vitória
na casa, a doutora estava nos seus aposentos, quando a casa foi invadida por uns homens que ele não conseguiu ver a fisionomia dessas pessoas, mas ele marcou muito que estavam com coturno, né? E aqueles homens, um deles conteve o Wellington e os outros foram agredir os membros da família, né? A doutora Carol recebeu 15 ou 16 ferimentos, o menino Marcelo diz isso, 15, e a mocinha Caroline Vitória, 42 facadas. Mas, por falar em motivo, antes da gente, o senhor continuar explicando, só para a gente não perder o fio da meada também, o senhor falou, o senhor achou estranho, assim, o senhor não concorda com a visão do promotor que, na falta de uma explicação para o crime, acabou acusando ele de ser um psicopata e por aí essa seria a razão do crime. Mas também qual seria a razão de um grupo armado entrar na casa com coturnos, como se fosse um grupo paramilitar ou alguém que fosse da polícia, alguém que usa coturno, geralmente é policial. Que motivo teria um grupo para entrar na casa e desferir mais de 40 facadas numa menina de 12 anos? Essa motivação, ela surgiu, mas não foi investigada, né? E qual era a motivação? A motivação seria que a doutora Caroline, no seu trabalho no Ministério Público, que não era jurídico, era na área social, ela teria ouvido 2 adolescentes e essas adolescentes teriam feito o registro de que estavam sofrendo abuso sexual de uma pessoa conhecida na cidade. E ela, até a título de mãe, advertiu a filha e o filho sobre esse risco de abuso e etc. E o crime teria a motivação de eliminar a família para eliminar essa prova. Uma testemunha que ouviu o relato de suposto abuso sexual por uma pessoa conhecida em Macapá, então. Exatamente. E este fato não foi sequer levado a sério, né? E sequer investigado. Porque quando nós trabalhamos com crimes que nós chamamos crimes midiáticos, são aqueles crimes que estouram na mídia e já tem um culpado, né? Até mesmo, isso influencia até mesmo o caminhar das autoridades, porque as autoridades já se dão por satisfeitas com aquela solução que a opinião pública acolheu. Mas esse relato de que ela ouviu o testemunho de menores que eram abusadas sexualmente por alguém famoso em Macapá, alguém muito conhecido em Macapá, alguém fez esse relato no processo na justiça? Alguém deu um testemunho de, olha, eu vi a doutora conversando com 2 menores que relataram isso? Houve isso? Não houve. Não houve. Mas de onde foi que surgiu essa... Surgiram várias fontes, né, que traziam essa versão. Não houve realmente nenhuma... Mas não foi por isso, então, que não foi investigado, já que não havia o relato? Não havia um relato, um indício de que realmente teria acontecido esse depoimento, digamos assim, entre aspas, das menores para a doutora Ana Carolina? Eu creio que não foi investigado porque quando investigação criminal, quando se quer abrir o leque, você procura outras verdades para ir refutando, né,
aquelas hipóteses negativas e fortalecendo, às vezes, aquela positiva que você tem. E no caso de Wellington, a única hipótese que foi realmente investigada foi a autoria dele. Né? Desde o início a polícia já tinha uma ali linha. Aquela linha bastante confortável de que era ele. Agora, o senhor falou que essa versão dele, ela converge para provas periciais. A perícia dizia que a roupa de Wellington estava suja de sangue. Na versão que o Wellington deu no júri, ele disse que esses homens o obrigaram a amontoar os corpos. Os corpos foram encontrados amontoados, né? E por isso ele estava sujo, com o sangue das vítimas. Ele explica que ele tinha pego com a sua mão e tentado reanimar, passado a mão no Marcelo. E que quando foi levado pelos algozes até a cozinha, e na cozinha eles o intimidavam, o ameaçavam, diziam que ia fazer a mesma coisa com a família dele, naquele momento, assim como que num gesto de descanso, ele colocou a palmar no azulejo da cozinha. É essa marca da mão dele na cozinha, que inclusive o aí, delegado até fez o gesto aqui, mostrou pra gente. Os autos trazem como prova as digitais do Wellington Haad com o sangue do Marcelo na parede. Uhum. Né? E a explicação que o Wellington dá é crível, é uma explicação realmente verossímil diante da prova que foi encontrada. Agora, o delegado Roberto Prata explicou também para a gente aqui que na noite do crime, né, a namorada do Marcelo falou com o Marcelo por telefone. O Marcelo é o filho mais velho da professora Caroline. Falou por telefone com o Marcelo e aí perguntou quem estava no momento na casa. E ele descreveu quem estava na casa, que era a mãe dele. Estava o Wellington na casa também, ou seja, naquele momento ali. Então quer dizer que em nenhum momento o Wellington nega que estava no local do crime na hora do crime. Ele estava lá, ele ia passar a noite. Mas junto a versão com... é de que ele era uma testemunha, ele foi uma testemunha do crime. Então. Ele estava lá porque ele ia passar a noite brincando, assistindo filme, jogando. Ele era amigo do Marcelo, isso era comum para eles. E as coisas que estavam dentro do carro do Wellington? Os que eram objetos da casa? Tinha um jogo lá, o videogame do Marcelo estava dentro do carro também da família, né, que foi abandonado lá, inclusive tinha digital do Wellington Haad no carro. Segundo ele, isso tudo ele foi obrigado a levar para dar uma veracidade à autoria dele próprio. Né? Aquele homem que o chantageava para que ele assumisse, ele queria que realmente ficasse evidente que foi o Wellington. Então, esses objetos e tudo foram eles que colocaram o Wellington para levar justamente para dar essa veracidade. Né? E por que depois ele, de tudo que aconteceu, ele ainda encontrou com a namorada? Fez um programa à noite com a namorada, com uma outra amiga dela, enfim. Convidou elas até para fazer um passeio no dia seguinte no terreno. Por que ele conseguiu agir com tanta naturalidade depois de ter presenciado um crime tão horrendo como aquele? Essa resposta eu não tenho para te dar, porque realmente é uma explicação muito subjetiva dele, né? Mas uma pessoa tomada pelo pavor, e no caso dele, a ameaça era que ia acontecer a mesma coisa com a família dele. Então, as reações psíquicas diante de um trauma desse, realmente a gente não tem como avaliar. Existe a esperança? Você acha que seria viável? Há chance de reabrir o caso, do caso ser novamente julgado?
processo criminal como este, para reabrir só uma revisão criminal. E uma revisão criminal depende de provas novas que possam abalar a credibilidade daquelas provas que foram julgadas e que já se fizeram coisa julgada, né? Tem o trânsito julgado. Mas não tem nenhuma prova pericial de que houve realmente um grupo que entrou na casa e cometeu o crime. O que existe, né? Quanto à questão do coturno, no laudo, existe marcas de sapatos, né? E o Wellington estava de chinelo, né? Marcas de sangue ou de... marcas pisoteadas assim. No sangue? Isso. Só que aí a polícia explicou isso como sendo a falta de preservação do local, né? Até que os peritos chegassem, etc. Né? Mas, na ótica da defesa, a possibilidade de que esses homens realmente lá estiveram. O senhor teve a parceria na época do julgamento do Dr. Américo Leal, né? Sim, que é criminalista. Na verdade, a causa era do grande criminalista, Dr. Américo Leal, que me convidou a coadjuvar com ele, né? Uhum. Geralmente os escritórios de advocacia criminal, eles têm um pessoal de investigação. Vocês não tinham esse recurso na época de alguém que pudesse fazer uma investigação e até para corroborar essa versão de que entrou um grupo ou que ela tinha, a doutora Ana Caroline, a mãe dos dois meninos, tinha conversado realmente com duas meninas que eram vítimas de abuso sexual? Nós não tivemos esse grupo, como eu te falei. O Wellington só veio trazer à baila esta versão, que foi o que ele disse perante o Tribunal do Júri Popular, no Júri Popular ali. Então nós nem que quiséssemos, nós teríamos tempo de buscar esses elementos. Nem no recurso? Não, porque no recurso não se produz prova, né? No recurso você só vai trabalhar o julgamento, né? E a defesa recorreu, buscou anular o julgamento, buscou um julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. O Tribunal de Justiça não aceitou e, do que a defesa pediu, o tribunal diminuiu em 10 anos a pena, né? Então, podia ter sido maior, então. Ele foi condenado a 55 anos e o Tribunal de Justiça reduziu a 45 anos. 45 anos de prisão. Ele está cumprindo a pena ainda? Ele pode sair... pelos meus cálculos, ele progride para o regime semiaberto com 18 anos de cumprimento de pena. E já tem o quê? Já tem uns 12 anos? 12 para 13 anos. Uhum. Ele não teve mais contato com ele? Não conversou mais com ele ou com a família? Como é que está isso? Eu há muito tempo não tenho assim, contato. Às vezes nos encontramos no IAPEN, mas muito difícil. E, assim, para conversar com ele, realmente eu não tenho tido contato. Ok. O senhor deixa uma mensagem final aí para quem acompanhou o segundo episódio do podcast, que acompanhou a grande repercussão que o caso teve na época. Que mensagem final o senhor deixa aí para quem acredita que o Wellington Hadi é realmente o autor do assassinato? Eu quero dizer que nem toda verdade é absoluta, né? E que muitas pessoas são injustiçadas, né? Num tribunal do júri, nem sempre o resultado é a verdade dos fatos. Então, a justiça julgou, mas eu creio que a versão que o Wellington apresentou era mais verossímil, merecia uma atenção maior, e creio que, se eu estiver certo
e todos estiverem errados, a sociedade perdeu, porque os verdadeiros criminosos estão à solta. E um jovem que à época tinha 19 anos, nenhum antecedente criminal, um bom filho, um menino estudante trabalhador, está condenado. Uma última perguntinha que eu lembrei agora desse detalhe é o corte na mão dele. O delegado Roberto Prata disse que na hora que ele esfaqueou, a professora ficou lá. O próprio laudo desmente essa versão da polícia. Se o corte fosse na hora que ele estava esfaqueando, o corte não seria colocado pelo perito como uma lesão de defesa. E o laudo diz que o corte na mão de Wellington foi uma lesão defensiva. E, segundo ele, aquele homem que ficou para contê-lo, entrou em luta com ele lutava jiu-jitsu, e ele tentou desarmar aquele homem. E no ato de tentar desarmar aquele homem é que houve o corte. Entendi. Tá? Então o laudo, por isso que eu digo, que há aspectos técnicos que são mais coincidentes com a versão do Wellington. E esse é um deles. Interessante. Doutor Maurício Pereira participou aqui do SN Podcast com a gente, dando a versão aí da defesa, claro, do Wellington Raad, foi condenado aí a 45 anos de prisão pelo assassinato da família Coniche em 2010. Doutor Maurício, obrigado por ter vindo aqui no SN Podcast. E você que acompanhou até aqui, deixa a sua curtida para a gente continuar produzindo conteúdo para você, porque o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e a gente quer continuar relembrando casos impactantes aqui nesse podcast e também conversando com pessoas que trazem assuntos interessantes. Até a próxima vez e um grande abraço.